pra comemorar. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez no ar aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET, e também ao vivo pelo YouTube aqui da RPTV. Hoje no nosso podcast, lógico que a gente vai falar de política, lógico que a gente vai falar de negócios, né? Mas lógico também que a gente tem uma pessoa especial aqui para conversar com a gente, Oswaldo Nogueira. Prazer ter você com a gente. Como é que vai, Oswaldo? Obrigado, Magrão, pelo convite, a toda a sua equipe aqui. Um prazer estar aqui com vocês. E é um privilégio, né? Participar, divulgar, estar presente, interagir com a cidade. Eu fico muito feliz com isso. Eu estou mandando aqui para todo mundo um pequeno vídeo que eu fiz logo no começo aqui do programa, para convidar todo mundo para assistir, né? Bom, Oswaldo, quem é de Americana, quem é da política, quem é dos negócios, quem é da high society e quem é também da periferia, conhece Oswaldo Nogueira. Uma pessoa que está aí em todos os cantos da cidade. Pelo menos esteve mais. Na época da política, você foi vereador por 2 vezes aqui, né? 3 vezes. 3 vezes? Perdi uma. Eu lembro quando você veio de São Paulo, né? Então, eu vim de São Paulo, Magrão, mas eu sempre tive uma história com a Americana. O meu tio, na época, o Sargento Menezes, isso eu estou te falando década de 60. 60. Ele foi o comandante aqui do tiro de guerra. E ele tinha um filho, né, contemporâneo meu, garoto como eu na época também. Então eu vim aqui passar férias aqui. E eu comecei a trabalhar muito cedo em São Paulo. Eu com 12 anos, eu já era office boy. Você sempre foi rico? Não, nem sou, gente. As aparências enganam, né? Exatamente. Tem um filme que tem esse nome, inclusive. As aparências enganam. Você tinha 12 anos e aí? E fui trabalhar. Naquela época eu podia trabalhar com 12 anos. Tá? Fui ser office boy, etc. Eu conhecia já a cidade de São Paulo muito bem, pegando ônibus, enfim, eu já me movimentava, né? Se virava bem. Me virava bem. E vinha passar férias aqui. E esse meu tio Menezes tinha um grande amigo dele, Sérgio Miante, já falecido. Sim. E o Sérgio sabia do meu trabalho em São Paulo como office boy e me convidou para trabalhar com ele. Ele era representante de 2 ou 3 empresas importantes de Americana. Eu me lembro da Alpacatex, Tomás Fortunato, que ele era representante em São Paulo. Tecido. De tecido. E se eu podia ser o preposto. O que era o preposto? Era ir levar amostra, receber cheques, porque naquela época a cobrança bancária não era tão eficiente. Enfim, fazia esse trabalho. Então, toda sexta-feira à noite, eu vinha para a Americana. E o escritório do seu Sérgio Miante era uma lanchonete. Isso aí é no 60. Um ponto chique. 64. Ponto chique ali na Fernando Camargo, isso, com Washington Luiz. Ali, né? Então, todo sábado, 10 horas da manhã, meu compromisso era estar lá. Então, eu levava tudo aquilo que ele tinha me dado durante a semana e me dava um outro lote de serviço para a semana seguinte. Fazia a troca. Fazia a troca. Pagava e recebia. Trazia cheques, eu levava amostras, trazia até pedido, porque às vezes eu ia cobrar e perguntava, o senhor precisa de alguma coisa? Manda mais 10 mil metros aí de tergal, etc., isso ou aquilo. E eu falava, olha, esse aqui quer esse outro pedido e tal. Então ele ficava muito satisfeito com isso. E eu ganhava bem, né? Ele me dava comissão, uma remuneração muito boa, né? Uma pequena comissão daquilo que ele recebia. Mas eu tive um fato curioso, naquela época não tinha tantos ônibus vindo para a Americana. Os horários eram curtos, pequenos. E eu chegando na rodoviária, na sexta-feira à noite, eu perdi o ônibus. O último, perdi, por alguns minutos. Fiquei apavorado, eu tinha que estar aqui, né? Aí, sugestão lá do bilheteiro, olha, tem um trem que está saindo agora para Ribeirão Preto, você pega esse ônibus e desce no Trevo e pede carona. Eu falei, tá bem, e fiz isso. Desci aqui no Trevo, aí já era quase meia-noite. No 124. 120. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém para me dar carona. Então eu vim a pé da Anhanguera até esse Hotel Rio Branco, que existe até hoje. Até hoje, aqui na rua Fernando Camargo. Fernando Camargo, Então, Rio Branco. Então eu acho que muito americanense nativo
natural daqui, nunca andou a pé como eu mandei da Anhanguera até aqui. Então foi uma época muito boa, que eu comecei já a interagir com a Americana, já naquela idade. O Menezes, o sargento, né? Mas na época era ditadura... 105. Na época era ditadura militar, e apesar de ele ser um simples sargento, ele era o representante do exército aqui na cidade. Ele tinha status, né? Certo. Então ele tinha convites para churrasco aqui, festa ali, e eu adorava, né? Porque ele me levava. Você ia junto. Garoto, e você conheceu todo o pessoal da cidade mais influente, inclusive? Eu era muito garoto ainda, não tinha noção, né? Mas ele era importante, né? No período que ele ficou aqui, ele era importante. Então, e a partir daí eu comecei a vir muito para a Americana, criei um histórico, né? E aí eu fui tocando a minha vida em São Paulo, mas sempre vindo para cá, às vezes, visitando e conhecendo melhor a cidade. Tá. Por que eu estou falando isso? Para quem não conhece o Oswaldo, porque todo mundo, grande parte que não te conhece mais intimamente, fala que você é um bom vivan, né? Que você é um milionário, que... Né? Então, mas veja bem, tudo tem... E se for também mérito seu, eu não sei, mas por quê? Porque você trabalha pra caramba já faz muito tempo, desde os 12 anos, você falou aqui agora, correndo para lá e para cá. Inclusive, já faz um tempo, né? Vai fazer quase um ano já, hein, Oswaldo? Que você está com a gente lá na Rádio Notícia contando as histórias do caixeiro viajante. Por quê? Quem anda muito pelo Brasil... Quem anda muito pelo mundo, caso do Oswaldo, né, sempre levando e trazendo aí produtos de uma maneira ou de outra, né, tem também histórias para contar, né? Traz e leva histórias para lá e para cá. Então, por isso que eu estou trazendo o Oswaldo aqui, além da sua participação política, para desmistificar um pouco também. Porque, obviamente, que todo mundo que trabalha quer ganhar dinheiro e você trabalha há muito tempo. E é mérito seu se você, de repente, tem aí o seu dinheiro. O problema é seu, não estou nem pensando nisso. É só para, de repente, a gente contextualizar aqui. Agora, me fala uma coisa. Você tem empresa sua agora. Você sempre foi representante lá no começo, ou seja, ganhava comissão para apresentar produtos, né, para o Brasil todo. Você começou a viajar muito cedo para o Brasil também, antes de você ter a sua empresa? Sim, foi. Porque eu não tive oportunidade de me formar em absolutamente nada. Você não tem formação superior? Eu não tenho. Eu não consegui, inclusive, concluir o ginasial. Eu fui só o terceiro ano. Eu até reconheço muito a qualidade das pessoas que estudam e trabalham. Sim. Eu, naquela época, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que trabalhar e estudar à noite, numa escola pública, etc. Mas chegou um momento que eu não aguentei mais. Não dava, porque eu morava na periferia de São Paulo. Onde você morava? Eu morava no Alto da Moca. Alto da Moca. Na época da periferia. Perto da igreja? Hoje já é um bairro mais integrado na cidade, mas na época era periferia. Longe. Dificuldade de transporte, demora, etc. Então, eu chegava do trabalho e já ia direto para o colégio, né, para a escola. E eu não aguentava aquilo. Saía da escola 11, 11h30, meia-noite, ia dormir 5 horas da manhã, 5h30, tinha que pegar o ônibus de novo para voltar para o centro da cidade, né? E eu fui me desgastando, falei, parei, não vou mais estudar, vou trabalhar, e fiz essa opção por necessidade. Então, quando eu vejo alguém trabalhando e estudando... Você sabe exatamente o que é, né? Não é fácil, não é fácil conciliar. Né? Tá. E assim foi. Então, quando você não estuda, como foi o meu caso, a única coisa que resta você a fazer é ser vendedor. Não tem outra profissão. Porque tudo que você... Na época era assim, né? Hoje até evoluiu. Pode ser um pouco diferente. Eles colocavam assim, precisa disso ou daquilo, ginasial completo. Hoje não. Hoje tem que ter inglês, faculdade. Hoje piorou. Né? Na época só o ginasial já era suficiente. Mas nem isso eu tinha. Então, a opção foi ser vendedor. Então, fui vendedor de uma série de produtos. Né? O que você vendeu já, Oswaldo? Olha, tecido, com certeza. Tecido. Produto. Eu fui, na época, umas histórias... Aliás, o que você não vendeu? Veja bem. Eu ia mudando. Porque era uma época boa para emprego. Tinha um jornal Estado de São Paulo. Estadão. Eu até brincava que eu era procurador do Estado. Mas por que esse procurador? Não, deixa eu explicar melhor. Eu procuro emprego no jornal Estado de São Paulo. Aliás, Estado de São Paulo, 1.800 e alguma coisa, né? Então, eu ia oportunidades. Olha, isso aqui é melhor que aquele que eu estou hoje, eu vou lá e troco. E você era contratado.
Era maravilhoso. Tinha 2 cadernos gigantes de emprego. Você podia escolher à vontade. Então eu trocava muita coisa. Umas coisas interessantes que aconteceu comigo, eu fui ser vendedor de ovo maltine. Ovo maltine. Naquela época não tinha hoje o prestígio e a fama que tem, né? Era um produto importante, era um laboratório suíço que fabricava, mas era um produto caro. Então, era diferente do chocolate em pó da época, né? Não tinha muita rotatividade, né? Então, foi me dado ali uma região, a zona norte de São Paulo. Era uma zona fechada, você tinha que trabalhar as padarias, as mercearias da zona norte, Santana, Tucuruvi. Nossa, andou, hein, Oswaldo? Andou, hein? Porque você já falou da Moca, da Alto da Moca, já foi para a zona, eu conheço tudo isso aí. Falei, aí, né? Andou bem, hein? Lá, né? Já. E eles tinham um sistema interessante de organizar, não tinha computador na época, mas eles tinham um fichário. Então você tinha que estar naquela padaria 8 horas da manhã, que você indicava, né? Colocava ali um quadro negro, onde para ver que você estava trabalhando, porque tinha salário fixo. Né? E você fazia um giro, 3, 4 horas da tarde, você estava de novo naquele mesmo ponto. Eu já tinha carro, parava ali, fazia a pé tudo aquilo e andando, até que voltava no mesmo ponto que eu tinha iniciado. Mas era um produto, eu me lembro que uma vez, numa dessas padarias, eu cheguei lá e ofereci, você tinha que chegar para lá, ovo maltine, bom dia. E o português lá, de muito mau humor, caixa, ele falou, eu não quero esta merda. Ele falou taxativamente isso, né? Eu tentei argumentar, eu falei, não é isso que o senhor disse, é um produto suíço, é importante. Já falei que não quero isso. E o chapeiro dele, achando que eu estava brigando com o português, ele pulou para fora do balcão, ele me deu um soco, que eu caí na calçada. Eu voei. Eu apanhei vendendo ovo maltine. E aí? E o chapeiro, ele ficou com aquela haste, né, que puxa ali ainda me ameaçando. Olha, se você voltar aqui, eu vou te espetar com isso. E eu fui embora, fugi, né? Fui na empresa lá, reclamei. Falei, olha, manda alguém pegar a mala. Eu tinha uma pasta. Você deixou lá? Caiu no chão. Eu não fiquei com medo de entrar de novo. Eu falei, você tem que mandar alguém pegar a pasta que ficou lá, com a amostra, talão de pedido e tal. Aí mandaram alguém. Essa foi uma vez. Uma segunda vez em Santana, entrei também lá numa mercearia, muito, muito velha, até tinha uma senhora lá, a mulher do dono, ela estava limpando o teto com uma vassoura amarrada na outra, que tinha teia de aranha lá em cima. E o marido no caixa. Eu comecei a falar do ovo maltine e ele queria comprar. E ela gritava lá, não compra, não compra. E eu vi que ele queria, eu fui insistindo. Ele queria comprar. Até que ela veio e me deu uma vassourada. Eu apanhei 2 vezes vendendo ovo maltine. Ganhou dinheiro vendendo ovo maltine? Ali é o seguinte, eles tinham um sistema, que muita empresa usa isso, que é um sistema que te derrota psicologicamente. Metas. Sim. Se você vender 1000 caixas, um exemplo, você ganha tanto. Se você não vender, você vai ganhar muito menos do que a metade. E o que é pior, aquilo que você deixou de vender esse mês vai acumular no mês seguinte. Mês que vem, você tem que dobrar o faturamento, que já estava difícil de fazer. Já estava difícil. Então, o que acontecia? Eu dormia sonhando que eu estava tirando pedido. Então, você não aguenta. Então, eu vejo essas empresas que... Principalmente banco faz isso, né? Impõe metas. Impõe meta. Isso é uma guerra psicológica. O vendedor... Que não dá muito certo, né? Normalmente não dá. Não dá porque a pessoa, não dá. Depois de um certo tempo, ela vai embora, porque ela não consegue cumprir as metas, né? E vai metas, acumulando, chegou uma... Não dá mais, você pede demissão e vai embora. Agora, desses produtos todos, qual é aquele que você mais ganhou dinheiro vendendo? Antes de você montar a sua empresa, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Aí aconteceu uma coisa interessante na minha vida, sempre procurando algumas oportunidades, e uma delas eu vi que tinha uma tecelagem de colcha à venda, num bairro ali próximo ali, da onde eu morava. Eu fui lá, sem nada, né? Naquela época as pessoas acreditavam umas nas outras. Fio de bigode. Fio de bigode. E aí, chegando lá, o cidadão lá explicou que era uma viúva, ela não queria mais ter a empresa, que o marido tinha falecido, ela não tinha filho, não tinha aquilo.
E eu acabei comprando aquela empresa sem absolutamente nada. Nenhum real. Real não, naquela época dinheiro que era. Eu não lembro. Reis. Algo parecido. Cruzeiro, Algo vai. Vamos parecido, falar em Cruzeiro, vai. Estou te falando isso em 68, 69. Cruzeiro. Tanto é que eu não entendia nada de fabricação de tecelagem. Aí convidei o senhor Sérgio, o Miante, a me ajudar. E ele ficou um tempo comigo lá em São Paulo. Ajudando lá. O senhor Sérgio. Sérgio Miante é aquele que te ajudou no começo. No começo aqui. Você, exato. Família tradicional da cidade, né? Sim. Pessoas que são conhecidas. E aí, o que deu? E não foi bem. Eu não fui bem. Não tinha capital de giro, os créditos foram caindo e foi difícil. Aí eu comecei a entregar máquinas em pagamento das dívidas, né? E saí sem nada, né? Não perdi, não ganhei. Perdi, claro, tempo, saúde, tudo. Mas ganhei experiência, um pouquinho mais de experiência nos negócios, né? Que eu era muito jovem, então comecei a olhar assim com mais critério as coisas, né? Então, eu fiz várias tentativas que não deram certo, Magrão. Fui fazendo uma coisa aqui. Mas o que você ganhou dinheiro vendendo? Aí aconteceu da embalagem. Vamos chegar lá. Da embalagem, porque a embalagem é um segmento. Nessa época que eu tinha essa tecelagem, que eu estava sem crédito, eu não conseguia mais comprar fio de algodão, fio de rayon, aquilo era uma máfia, né? Era poucos fabricantes, né? Não sei se ainda é, mas sempre foi aqui também. Sempre foi, né? Então, se você não faz parte da máfia, você tem que comprar fora, e você paga um ágio muito grande, não consegue competir. Era uma coisa difícil. Faltava muita matéria-prima no Brasil naquela época, né? E aí eu fui... um amigo que me ajudava muito, ele falou, está tendo um produto novo aí que você podia fazer fação. Vou levar você lá. Ele sabia da minha dificuldade. Fação, para quem não sabe, ele dá a matéria-prima para você fazer, você desempenha, depois você devolve e paga um certo X pelo seu trabalho, pela sua mão de obra, pela sua facção. Exatamente. E esse meu amigo, ele me salvava muito. Eu toda sexta-feira eu ia lá trocar um cheque com ele. Sempre, aliviava, né? O Araújo, cara, fantástico, né? E o Araújo sempre preocupado comigo, tentando me ajudar, falou, olha, tem um negócio que pode te salvar aqui, você fazer fação. E me levou nessa fábrica, eles já estavam começando a fazer o saco de ráfia no Brasil. Saco de ráfia. De ráfia. Para substituir o saco de algodão, que era caro, etc. E tal. Era um produto muito revolucionário. E foi aonde eu vi ali uma oportunidade. Eu fui lá, a empresa lá me deu a fação, né? Como deu para outros também, né? E aí era saco de batata, saco de cebola, batata, isso. E aí eu falei, poxa, agora em vez de fazer fação, eu vou começar a comprar e fazer. Compro o fio e faço eu mesmo, né? E foi aonde ganho mais. É onde eu fui começando a dar Me arrisco mais, mas ganho mais. Foi onde eu fui dando uma... Isso já foi 74, 75. E aí vi que a embalagem é um segmento interessante, porque você está ligado ao alimento, todo mundo tem que comer. Tem que comer. Né? Tem que embalar. Tem que embalar. E houve também um crescimento na produção agrícola do Brasil, né? Isso significa mais embalagem e tudo mais. Aí foi uma longa história, né? Foi acontecendo aos longos aí de 30 e 40 anos, né? Não vamos chegar em todos os detalhes, né? Mas já deu para ter uma ideia mais ou menos. Vamos evitar falar de tempo. Tá, fala de tempo. Tá certo. Não vou falar de tempo, né? Nem dos nossos cabelos brancos, né? Mas tudo bem. Agora, Oswaldo, quanto tempo temos aí no primeiro bloco ainda para a gente voltar a falar de política? Porque tudo isso a gente está falando de Brasil, né? Brasil. Pelo conhecimento que você tem, pelas voltas que você já deu aí no mundo e também, obviamente, em outros países aqui do lado da gente, aqui a coisa é mais complicada, não é? O Brasil, a gente acostuma a trabalhar com o Brasil, né? Eu acho que o empresário brasileiro, ele é o empresário mais competente do mundo, porque você tem que se adaptar. Uma hora você vai trabalhar com inflação, outra hora você vai trabalhar com deflação, com recessão, com tudo. Então, agora é recessão, tá bom, parece que todo mundo combina, é recessão, legal, maravilha. Agora não. Agora vamos tacar o pau. Legal, vamos tacar o... É assim, não tem uma estabilidade, né? Manter o voo de avião. Voo de cruzeiro, aliás. Você vê. Eu tive Bom, são muitas histórias.
A primeira vez que eu tinha um cliente, ainda naquela fase lá de 74, mais ou menos, eu consegui um cliente na Bahia. A firma já não existe mais, Fisiba, Fibras Sintéticas da Bahia. E comecei a vender embalagem lá e eles não pagavam. Que tipo de embalagem? Era sacos de ráfia. Sacos. E o cartório de Salvador não protestava a título de ninguém, porque tinha um trato lá. Eram todos amigos. Todos amigos, não tem conversa. Aí alguém disse, olha, esquece cartório, você não vai receber. Então o único jeito é você ir lá, eles pagam. E eu com aquele dinheirinho contado, aquela dificuldade toda, né? Nunca tinha ido para a Bahia. Salvador. Peguei um avião da antiga Transbrasil, já não existe mais, fui para lá. Não tinha voo como tem hoje, né? Então você tinha que pernoitar em Salvador. Arrumei lá um hotelzinho bem simplesinho e tal. Mas só que quando eu cheguei em Salvador, levei um susto. Peguei um táxi e não percebi que o aeroporto era muito longe da cidade. E o táxi me consumiu quase todo o dinheiro que eu tinha. Para passar e de volta. De volta. Bom, resumindo, fui lá no dia seguinte, recebi, me deram o cheque, fui no banco, visei. Só que eu tinha um problema, eu não tinha dinheiro suficiente para pagar o táxi. Perguntei, tem alguma maneira de eu voltar para... Ah, tem. Ali naquela agência ali de turismo, tem uma Kombi que vai para o aeroporto e custa lá uma mixaria lá, R$5, qualquer coisa assim. Eu fui, fiquei ali, bom, R$5 eu tenho. A Kombi veio, parou, todo mundo subiu, tinha outras pessoas ali também, e eu subi junto. Mas vi que a Kombi, depois de algum tempo, não estava indo para o aeroporto. Falei, tá onde está indo? Não, tô indo para Petrobras. Falei, é perto? Não, é outra estrada. Meio, para essa Kombi. O cara parou. Eu desci no meio do nada. E aí? E agora? Eu tenho horário para pegar o avião. Aí veio um táxi, a minha salvação. Subi no táxi, não falei nada. Falei, não tinha um tostão. Aeroporto, ele me levou. Quando chegou lá perto, eu falei, olha, só tem uma história aqui. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Você aceita meu relógio? Ele falou, aceito. Eu paguei ele com um relógio para uma corrida de táxi. São histórias que acontecem, né? Que você... circunstâncias, né? Erros que você comete. Aí eu perguntei, mas e a Kombi? Ele falou, não, a Kombi do aeroporto é que estava vindo atrás de mim. Você pegou a Kombi errada, era a outra que você tinha que pegar. Só para a gente encerrar esse primeiro bloco, quantos funcionários você tem hoje, Oswaldo? 300. Então, só para você ter uma ideia, você que está vendo aqui, vendo e ouvindo as histórias do nosso caixeiro viajante aqui, Oswaldo Nogueira, você imaginou, né? Tudo isso que ele já passou, a história da Kombi e outras histórias que ele contou para a gente. Algumas de tantas dezenas e centenas, acredito que você tem. Você tem 300 funcionários hoje. Então, você tem 300 famílias que dependem da sua empresa. Mais ou menos assim, né? Sim. Sim, você paga 300 funcionários, né? Eu não vou perguntar qual o faturamento da sua empresa, mas você paga bastante imposto também. Também, né? Você é de Americana, a sua empresa é em Americana. Santa Bárbara do Oeste. Você saiu daqui? Não, na verdade, eu sempre tentei vir para a Americana, mas a Americana ela tem uma condição, que eu sempre falei sobre isso, né? As áreas disponíveis para a instalação de empresas em Americana, elas pertencem a pouquíssimas famílias. E essas famílias retêm essas áreas como uma herança, como uma poupança imobiliária. Eles não precisam vender, não são condições financeiras favoráveis, deixam aí valorizando. Então, a área americana, para você se instalar, é muito difícil. E cara? E é porque a Americana também é uma cidade pequena, né? São 140 quilômetros quadrados. Santa Bárbara é 280, é um município bem maior, é o dobro. Sim. Então, as áreas, tanto em Nova Odessa como Santa Bárbara, tem mais disponibilidade, mais possibilidade de você ir, né? Então, a Americana fica presa ao desenvolvimento por causa dessa especulação imobiliária que existe na cidade. Poucas áreas que restam ainda. Poucas áreas que restam. Tá bom. Bom, esse é o Oswaldo Nogueira, já deu para você ter uma ideia da história, né? Você que está tentando começar um negócio novo e já está desanimando, não vou nem falar de idade, mais uma vez, cabelos brancos, aquela coisa toda, tem tempo, né? Tem tempo para você estabilizar a sua vida, enfim, né? Tem que acreditar, né? Se você não acreditar, a coisa realmente não anda, né?
Agora, Você duvidou alguma vez da sua capacidade lá atrás? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Será que eu sou competente para fazer isso? Muitas vezes. Até hoje é assim, Magrão, porque você não está, cada dia, o estado de espírito de uma pessoa que tem a responsabilidade, lógico, muda. Ela muda a cada 10 minutos. Em 10 minutos eu estou feliz, daqui 10 minutos eu tô ansioso, daqui 10 eu estou destruído, entendeu? Desanimado. Não tem felicidade, não tem mais felicidade completa. O mundo ficou muito competitivo. Eu tive uma história com o Jonas Godoy. Você lembra dele? Lembro do Jonas, falecido. Jonas Godoy, falecido. Tinha uma lotérica. Uma lotérica. Então Exato. ele me procurou um dia. Porque ele tinha vendido a lotérica ou perdeu a concessão, né? Alguma coisa assim. Que ele queria, na rodoviária? Na rodoviária. Que ele queria entrar num negócio. Eu falei, o que você quer fazer? Aí eu quero fazer recuperação de plástico. Eu falei, reciclagem. Você tem dinheiro guardado? Ele falou, tem. É um dinheiro razoável. Não me disse quanto, não quis saber. Mas é um dinheiro razoável? É razoável. Economizei ao longo de tantos e tantos anos. Falei, então, amigo, não faça nada. Belo conselho. Porra, fica com ele, não faça nada. Porque, veja bem, no Brasil, olha, eu já pensei isso várias vezes também. Lógico que eu não tenho essa condição, porque hoje em dia a coisa mudou um pouco, mas na época também tive tecelagem durante muitos anos, né? A família toda, sim. Meu pai, enfim, e eu também durante muito tempo. A única maneira de você não ganhar dinheiro é trabalhar. Né? Lógico, você mantém lá as coisas que você tem no dia a dia. Agora, se você tem um certo patrimônio, hoje eu não sei como é que é, porque não faço mais parte aí, guarda e vira rentista, que o pessoal odeia tanto, né? Os rentistas, se você consegue fazer um patrimônio, obviamente você tem mérito. Ou então sua família teve, seu pai, seu avô, seja quem for. Dinheiro da sua família, você faz o que você quiser, não é verdade? Agora, foi um belo conselho. E ele aceitou? Não. Eu falei, porque veja você tem que alugar um prédio, contratar um contador, um advogado, montar firma, ir na prefeitura, etc. Funcionário. Você tem que procurar aparas para comprar, procurar cliente para vender, vai ter que ter um caminhão com motorista, 2 ajudantes. Bom, eu comecei a falar tudo aquilo, ele se assustou. Falei, faça o seguinte... Para você não ficar em casa enchendo lá o saco da sua esposa, arruma alguma coisa para fazer que você não tenha que aplicar capital. Olha, foi o melhor conselho que eu dei na minha vida, porque depois de 6 meses ele morreu. Verdade. Você imagina a viúva ficar com um negócio daquele, já andando. Essa é uma tragédia. Tragédia familiar. Então, hoje... Bom conselho, hein? Não, foi um bom conselho. Vou pedir um conselho para você, Oswaldo. Não que eu queira morrer, não. Muito pelo contrário. O que acontece hoje, Magrão? Hoje, você corre muito risco. O pouco que você tem, você pode perder ele a qualquer momento. Rapidamente. Uma reclamação trabalhista que você não espera. Uma situação de um cliente que vai à falência e fica te devendo. É só riscos, não é? Você não tem mais felicidade, não tem. Mas empresário, segundo o atual presidente, ele fica rico porque ele usufrui do trabalho do seu colaborador, do seu... Você viu que ele falou isso, né? Mas... Você viu, né? Você quer falar sobre isso? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre política aqui no nosso podcast SPN. Esse é o Oswaldo Nogueira, empresário de sucesso, obviamente, mas ralou muito para chegar onde está. Daqui a pouquinho a gente volta, agora falando sim um pouco de política, um pouco da sua carreira como vereador aqui na cidade. Por que ele não quis mais voltar à política? Porque ele não é candidato a prefeito da cidade, já que é tão conhecido. De repente, alguns votos você poderia ter, que tem tanta gente desconhecida aí que de repente tenta, você é um cara conhecido e não quer tentar. Daqui a pouquinho. Americana é o meu tesouro, o seu sorriso é um patrimônio, é bom demais eu te ver por aqui. Americana voltou a sorrir, 148 anos de alegria, engrossa o coro e se agita e vem pra cá comemorar. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia.
Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV, canal 8 da NET, para uma das regiões mais desenvolvidas e mais cheias de problemas também do estado de São Paulo, que é a nossa região aqui, né, Oswaldo? E o detalhe, a gente, né, estamos sendo transmitidos ao vivo aqui pelo YouTube, logo mais a partir das 6 da tarde, durante vários horários, você vai ter o prazer e oportunidade de saber um pouquinho da história do Oswaldo Nogueira, né, empresário de sucesso, que depois se meteu a fazer política. O que passou pela sua cabeça quando você falou, eu vou me candidatar a ser vereador aqui pela cidade americana? Eu sempre gostei de política, mas você só é candidato quando surge uma oportunidade, não é? E essa oportunidade surgiu através do Alexandre Romano. Xambinho. O Xambinho, meu querido amigo, meu querido Xambinho. Éramos amigos, né? Apesar da diferença de idade, eu sempre tive mais amizade com jovens do que com mais velhos. Eu sou o contrário. Eu sempre preferi a juventude, que ela me ensina mais do que os mais antigos. Né? E muitos amigos. E o Xambinho era vereador. Em 2004, ele não quis mais ser, ele tinha outros projetos, e me convidou para que fosse candidato. Né? E eu achei interessante essa oportunidade. E fui candidato, e com a ajuda da família Romano, principalmente, dele, Marco, Xambinho, Batista. todos eles, né? Todos, né? E aí eu me elegi, de uma forma até surpreendente. Eu tive sucesso. Aliás, eu lembro dessa época, você colocou em todos os postes da cidade o seu nome. Não faltou um sem. Foi. Né? Você não colocou. Então, foi conhecer até Oswaldo do Poste. Até brincava com o Oswaldo do Poste. Todo poste que tinha na cidade tinha lá, Oswaldo Nogueira. Mas quem é esse cara? Não te conhecia ainda, né? Aí fiquei conhecendo depois. E o Xambinho, ele era vereador do PT. Então a minha primeira campanha foi pelo PT. E eu obtive, com a ajuda dele, um número Começou bem, hein? interessante. Eu fui o 13.000, que era um número chave, né? Belo número. Belo número, então. E eu me lembro até do senhor Diógenes, do Jornal Liberal. Diógenes Gobo. É uma figura fantástica, né? E ele odiava o PT. E um dia eu fui visitá-lo no Liberal, eu costumava ir lá tomar um café com ele, éramos amigos. Ele falou, olha, eu fiquei com raiva da minha mulher. Eu falei, mas por que, senhor? Não, porque ela foi votar e votou em você. Votar em você, tudo bem. Agora votar no PT? Dá. Mas aí eu fiquei pouco tempo, né? Aí eu fui para o PFL. Da Frente Liberal. Para o partido da Frente Liberal. Né? Tive essa oportunidade de ir para o PFL, fui convidado aí, e com a oferta de ser o presidente do Diretório Municipal de Americana do PFL. Havia sido do Chico Sardelli. O Chico Sardelli saiu do PFL, foi para um outro partido político, então com isso o PFL ficou assim, sem representatividade, né? E aí me foi oferecida na época era o Kassab. Na época. Kassab já faz tempo que está costurando, hein, Oswaldo? Político. Esse né? Ele... Até hoje. O governo de São Paulo manda em tudo. O Kassab manda ele em tudo. Manda em tudo, né? Acho que manda mais que o governador, quase. Sim, né? Ele está lá no governo federal, no estadual, onde ele estiver. Muito hábil, muito hábil. E ele se dedica muito à política, né? E aí então fui para o PFL, depois virou DEM.
porque o Kassab ele tinha projetos, né, enfim, o PFL ele tinha uma linha política muito ligado à ditadura militar. Chegou a ser, na época da ditadura, o maior partido do Brasil. Chegou a ter 105 deputados federais. Esse o PFL. PFL. Não era o PDS? Mas o PDS depois virou Arena, né? E depois... Não, Arena depois virou PDS. Não, mas era o PFL que era o partido, o vice-presidente da República, do João Figueiredo, era do PFL. Então, o Marco Maciel era do PFL também. Antes disso era PDS. PDS, exatamente. Isso, é verdade. Correto. PDS, exatamente. Depois virou PFL, Partido da Frente Liberal. Liberal. Então era um partido grande e tal, mas ficou com aquela conotação de ser um partido da ditadura militar. Né? Aí foi, então, virou DEM, que era um partido. Aí eu fiquei presidente do DEM, fiquei até o ano passado. Fiquei 17 anos presidente do DEM. Aí acabou o DEM. Agora não existe mais, foi feita aí uma federação, né? E então acabou, é outro partido agora e não tem nada mais a ver com o DEM. Aquele DEM que eu gostava já não é mais, né? Então, nem mais sou presidente de partido nenhum. E aí você foi eleito como vereador lá atrás? Lá atrás, depois reeleito. 4 anos, né? 4 anos, depois o que você fez de bom na primeira? Não que você tenha feito alguma coisa ruim, né? Então... E você entra para fazer alguma coisa além da política, de conversar, articular, esse tipo de coisa. Porque a americana, na verdade, ela é um pouco preconceituosa de pessoas que vêm de fora. Isso é uma realidade. Você era da Moca, né, Bela? Eu sou da Moca. Então, é de fora. Então, a política me daria uma forma de interagir com a cidade. Eu tive um episódio que mais ou menos demonstra essa reação negativa de pessoas de fora, né? Eleito vereador, na época o prefeito Dr. Eric, ele apresentou um projeto na Câmara reajustando o IPTU, um número muito grande, 40% ou 50%. Eram uns 13 vereadores. Foram chamados lá e ele queria saber quem ia apoiar ou não. Eu disse que não iria. Então, né, uma pequena interrupção e a gente continua aqui com o nosso podcast com o Oswaldo. Oswaldo, você estava contando a respeito do IPTU, que o prefeito Eric, na época, queria aumentar e você disse que não ia apoiar. Continua daí que depois a gente emenda aqui o nosso programa. Perfeito. E aí, no dia da votação, uma coisa curiosa aconteceu, que se eu votasse a favor, aprovava, se eu votasse contra, aprovava também. Então, a única maneira, isso por causa do quórum, a única maneira do projeto ser reprovado era eu ir embora da sessão. Nem se abster. Não se abster, ir embora. Não votar nada, lá. Nem a favor nem contra. E eu levantei e fui embora mesmo. E com isso o projeto foi rejeitado. Por falta de quórum. Não podia. Estratégia da política, né? Deu confusão. Deu confusão. No dia seguinte, o saudoso Valdir, da Rádio Azul Celeste, Valdir Moreira, querido amigo, né? Ele me ligou e falou: olha, o prefeito falou mal de você agora há pouco. Teve uma inauguração lá em determinado lugar, e ele falou que foi reprovado por sua causa, etc., porque você não tem compromisso com a americana, porque você não é daqui. Você quer vir, você tem direito à resposta. Você quer vir falar? Você quer vir aqui? Eu fui na rádio, mas eu não sabia o que falar. Aí ele colocou para mim ouvir o que o prefeito tinha dito, e o Valdir perguntou, falou, qual é a resposta que você vai dar para o prefeito? Eu falei, olha, ele cometeu um crime que está na Constituição. Ele fez discriminação de origem. Juro por Deus, eu pensei nisso na hora. Isso foi uma coisa que caiu. Porque você não pode dizer, olha, você é de um lugar, por isso você fez essa coisa. Exato. Não pode ter discriminação de raça, cor, religião e de origem. De origem também. E foi a melhor resposta que eu dei. Porque na época o Orestes Camargo Neves, meu querido amigo, era secretário dele, me ligou e falou, olha, o prefeito quer falar com você hoje, você pode? Eu falei, claro, posso, mas tem que ser à noite. Eu falei, não tem problema, 10 horas da noite. Eu falei, pode ser. Poxa, mas então, cara, era para ninguém ver. Uma reunião misteriosa. É verdade, né, para ninguém ver. E eu fui, 10 horas da noite. Aí ele falou, olha, quero pedir desculpas. Eu falei, aceito, tá tudo bem, tá tranquilo. Porque, né, ele não percebeu o que ele falou, na verdade, não fez por mal. Somos amigos, né? Entendi perfeitamente. E a amizade continua. Ele também entendeu o meu voto contrário, a amizade continua, respeito ele, a família, a esposa, todos eles. Né?
Então não há problema nenhum. Mas são casos que acontecem na política. Então, essa certa independência que eu sempre tive, me criou inimizade com os prefeitos, né? Porque às vezes ele quer um seu voto e você não pode fazer esse voto por uma razão ou outra, ele acaba te boicotando em outros assuntos, né? Deixa eu colocar você numa fria aqui. Nessa época você estava junto depois na sequência, com o ex-prefeito Diego Denadai, né? Não junto, mas você como vereador, Diego como prefeito, e vocês estavam administrando a cidade, legislativo, executivo, tal. Muito se falou a respeito aí do Diego Denadai. Diego Denadai, na sua maneira de ver, colocou aí os pés pelas mãos, porque ele tinha tudo para ser o governador do estado de São Paulo, todo mundo falava isso na época, né? E de repente aconteceu o que aconteceu, se foi provado, se não foi provado, se teve problema, se não teve problema, eu não vou entrar no mérito da questão, né? Mas o que aconteceu com o Diego Denadai? Eu acho que ele foi mal assessorado. Pessoas que ele trouxe para ajudá-lo. Junto. Né? Amigos, né? Amigos. Eu acho que esses amigos aconselharam ele mal. Né? No sentido de enfim, não sei se tiraram proveito também ou não desses conselhos, né? Sim. Mas orientaram mal. E eu sempre procurei dar uma opinião sincera para ele. E numa dessas vezes, ele tem um temperamento bastante explosivo. O Diego é uma pessoa... meio impositivo, né? Ele se torna até agressivo às vezes, né? Assim, é da natureza dele. Né? Então, numa dessas vezes, ele até... Eu não diria que me ofendeu, mas ele me ameaçou, né? No sentido de dizer, para de falar, não quero saber essas coisas e tal. Eu dizia para ele, Diego, todo mundo fala isso, eu vou ser seu capeta, eu vou falar as coisas que eu vou falar e você decide e tal. Mas enfim, então até que no final ficamos rompidos até por essa razão, né? Dessa forma que ele não aceitava sugestões, né? Eu encontrei amizade com ele, continua também, sem dúvida. O meu respeito por ele é grande também. E encontrei com ele recentemente porque a filha dele estuda na mesma escola que a minha neta. Então tem aquelas festinhas do mês de junho, festa caipira, etc. Se encontram, né? E foi na época que o Dória tinha ganhado a eleição para governador. Eu falei, Diego, tá vendo o Dória? Era para ser você, né? Eu vi a reação dele assim, né? Falou a verdade. E era mesmo. Poderia ter sido. Ele ia ser tudo. Ele era uma arma, né, do partido dele, do PSDB, para fazer e depois uma carreira acabou brilhante. saindo do PSDB também. Ele foi contestando, né, aquela campanha de querer tirar o partido da família Macris, que também tinha uma tradição. Ele mesmo lançou um candidato a presidente do partido contra o Macris, etc. Ele não agregou, na verdade. Faltou um aconselhamento político para ele. Faltou política. Se ele tivesse ali alguém que olhasse no futuro e não no presente, que nem estava ali um pessoal com ele, ele teria ido muito, muito longe, porque qualidade para isso ele tem. Ele tem um carisma. Não volta mais, né? Ou volta? Pode voltar. Sabe por que eu estou perguntando? Pode voltar. Porque eu fiz aqui uma sequência de entrevistas, você deve ter acompanhado, né? Sim. Desde do Omar, todos os possíveis. Lógico, pode aparecer um outro ou uma outra, no caso, até já falei também do PT, no caso da professora Juliana, que acho que é o único nome do PT, não vejo outro aqui na cidade, né? Você que acompanha a política, acho que também não vê, ou vê. Não, do PT. Eu tô falando o destaque realmente é a professora Juliana. Porque o governo hoje federal é PT, querendo ou não, o pessoal cresce, né? Obviamente, porque tem o governo, presidente da República é PT, né? E nessa sequência toda, eu imaginei até a possibilidade do Diego voltar, porque agora ele já está habilitado a concorrer, né? Sim. Já cumpriu aí os 8 anos, né? 8 anos que ele ficou aí afastado da política, mas ele ainda responde a processos, né? Eu não acompanho, não sei. Mas eu acho que já deve estar... Ou ele teve aquele perdão. A entrevista é com você, não é com o Diego, tudo bem. Só para encerrar esse assunto também aqui, porque teve um perdão do Bolsonaro que acho que atingiu ele também. Teve reflexo nas suas ações aí passadas. Mas esse é outro assunto. Mas só para encerrar, você acha que ele vem? Eu acho que ele está tranquilo, não quer mais saber de política. Porque ele é novo, né? Não, ele é novo, ele tem tempo para isso, né? Se não for agora, ele pode esperar. Ele tem tempo, ele é carismático, ele é querido.
ele tem uma experiência agora que ele formou ao longo desses anos, né? Eu acho que é um nome importante. Ele pode estar à disposição aí, talvez. Porque, como eu também comentei aqui, não sei se você concorda, o Macri está com uma certa idade, provavelmente será a última cartada dele. Imagino eu que. O Omar também está com uma certa idade, disse que também não está muito mais afim, mas acho que vai, dessa vez vai também. Aí você tem o próprio prefeito, né, o Chico Sardelli, que está aí também, que com certeza virá, está com a caneta na mão, é o prefeito e vai vir para a reeleição. Enfim, a Maria Giovana, que é a novidade, juntamente com o Ricardo Molina. E acho que fecha aí. Talvez o próprio Diego, que na última eleição lançou a sua irmã, né? A Thalita Denadai e outros que poderão acontecer. Bom, e nessa não vão ter Oswaldo. Não, eu acho que nós já temos um grupo aí de pessoas importantes, queridas, respeitadas. Já são boas opções, todas essas aí que você citou. Então tem bons nomes. Isso não passa aí pela sua cabeça? Eleitor. Você não está nem mais em nenhum partido? Não estou, né? Você está afiliado ou Não. Não. Na verdade, teve uma filiação automática, porque como eu era do DEM e fez a fusão com o PSL, criou a União Brasil. Tá, então você é a todos União aqueles Brasil. que estavam filiados um ou no outro, virou a União Brasil. Mas eu não participo, não acho um partido legal, não tenho interesse. Me foi oferecida a permanência como presidente do União Brasil em Americana, pela fusão, porque o presidente do PSL não se interessou também. Então não me foi oferecido. Olha, ele não quer, que é o Álvaro Mesch. Ele não quer você... O pai do Marcelo. O pai do Marcelo. Ele não quis. Falou, Oswaldo, fica para você, eu não quero. Falei, então você vai de vice. Não quero nada. Estou fora. Eu também não quis. Então agora o Molina assumiu o partido. Molina é republicano? Ele é republicano, mas ele conseguiu o diretório para um indicado dele. Né? Então o partido hoje, União Brasil, está na mão. Tem assim, uma confusão também, que você sabe que muita gente apoia, muita gente não apoia o atual presidente da República. Mas apoia dependendo de quanto entra, né? Por exemplo, republicanos agora, no caso do Ricardo Molina e também do governador do estado de São Paulo, estão aí numa sinuca de bico, porque eles dizem que são oposição ao atual governo do PT e parece que o republicanos está namorando aí o PT para entrar no governo. O político brasileiro, ele precisa de poder. Porque o que ele quer, na verdade? Nem dinheiro, né? Poder, né? Porque o poder traz dinheiro também, né? Elas andam junto, as duas coisas. Ali. Então, ele tendo poder, ele vai ter dinheiro. Tendo dinheiro e poder, ele vai se reeleger. O que ele quer é continuar sendo o que ele é. Ele tem interesse em continuar. Então, ele quer diretoria para colocar lá as pessoas que vão ajudá-lo depois. Ele quer isso, ele quer aquilo. Então, não adianta. Esse Congresso, hoje nós temos um primeiro-ministro, que é o presidente do Congresso, né? Sim, é o Lira. É o Lira. Você vê como o Bolsonaro teve essa dificuldade também, o Lula está tendo, e qualquer outro vai ter. Os deputados mandam no Brasil, e são deputados... Mas mandam mesmo, Oswaldo? Mandam. Mas veja mandam bem... porque eles se unem contra um certo... Olha, vamos derrubar esse fulano aqui. Assim, para derrubar, eles são ótimos, né? São ótimos. Então eles têm essa coisa. Então eles não podem ser contestados, né? Isoladamente, eles não são nada, assim, individualmente. Um deputado não resolve nada. Mas se junta a 250, aquilo é um poderio. E tem um detalhe, né? Eles pensam aí mais nas suas particularidades. Povo mesmo é um detalhe. É um detalhe porque, na verdade, se você for fazer uma pesquisa, todos que estiveram lá no Mensalão, no Petrolão, etc., estão aí de novo. Todos. Todos soltos. Se não está o pai, está um filho. É verdade. Tem o Fufuca e o Fufuquinha. Teve o Fufuca e o Fufuquinha. Tem aquele Silvio lá e o filho também. Então é uma coisa hereditária. Aquelas capitanias hereditárias que teve no Brasil lá no início do descobrimento. 1500 e alguma até coisa. Hoje. São Luís é meu, Belém do Pará é seu, Porto Alegre é seu, não sei o que é meu, aquele é meu, etc. Então não vai ter jeito. Então o que você tem que fazer é sobreviver nessa situação. Essa palavra é muito forte, não vai ter jeito. O Brasil tem que ter jeito, mas Oswaldo. As pessoas não votam. Por quê? Por que não votam? Você vai votar em pessoas conhecidas. O quê? Fizeram uma lei eleitoral que você não pode fazer mais nada.
Você não pode pintar um muro, você não pode pôr uma placa, você não pode... Por que fizeram isso? Porque não interessa para eles, deputados eleitos, que fizeram a lei, que tenha concorrência. Então vem lá um cidadão que não é ninguém. Como é que você vai divulgar que é candidato? Você não pode fazer nada. Eu fui candidato a deputado estadual, é uma ilusão minha. E o partido, fui lá, horário gratuito, né? Eu tenho direito, sou candidato. Aí fui lá, gravei, regravei, porra, me maquiei, uma mão de obra danada, gravei em poucos segundos. E perguntei lá para o cidadão, falei, quando vai passar? Ele falou, vai passar dia tal, às 3h30 da manhã. Aproveita e grava, porque ninguém vai ver. E dia tal, às 15 para as 2h. Falei, mas não dá para pôr na hora do Jornal Nacional. Dá. Depende se você for presidente do partido ou cacique, né? Agora, Oswaldo, para a gente encerrar, porque o tempo está passando rapidinho aqui, né? Eu quero fazer 2 perguntas. O que aconteceu com o judiciário? Você, com toda a sua experiência, porque tem, querendo ou não, né? O cara que fez o que você já fez na vida e está onde você está. O que aconteceu com o judiciário que se juntou aí com a parte da política para resgatar, com todo o respeito quem é, eu não sou, resgatar o PT e também o ex-presidente Lula para trazer de volta, que nem você falou, Petrolão, o próprio Mensalão e outras coisas mais. Nada contra as pessoas. Tem gente boa em tudo quanto é lugar, você sabe disso também. Agora, veja bem, né, liberar todo mundo, inclusive o atual presidente, porque não está escrito lá inocente no seu processo, em nenhuma fase, muito pelo contrário, né? Foi prescrito e foi uma coisa, parece que arquitetada. O que você pode falar a esse respeito? Depois a gente fala do Bolsonaro para encerrar. Perfeito. Magrão, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, acho que você está se referindo a eles, né? Eram pessoas totalmente desconhecidas. Se você for lembrar lá atrás, você não sabia quem eram esses ministros. Nunca soube. Né? Eu, apesar de estar... E o que faziam, né? O que faziam. Nunca soube porque eram discretos, seguiam uma linha assim, calma, tranquila, sem exposição, como hoje acontece, não é? Então, eram muito mais respeitados lá atrás do que são hoje. Porque hoje você denota uma posição política, às vezes, né, de alguns deles. Né? Tanto é que vários que estão ali tiveram já rejeição pública, né? Foram ofendidos em aeroportos, em ruas, coisa que não acontecia há anos atrás. O ministro Supremo era uma pessoa digna, respeitada. Esse respeito acabou. Então, é uma posição que eles estão tomando que está causando essa situação. Agora, o que nós temos no Brasil é uma lei que ela é muito complexa. Né? Um bom advogado, ele te salva e condena o outro. E um mau advogado salva o outro e condena você. É tudo interpretativo, né? Interpretativo. Você quer ser contra ou a favor de um projeto? Tem os dois lados. Eu quero ser a favor. Quando você vai pedir um parecer para um jurista, você conta o seu problema, ele fala, você quer que eu faça o parecer a favor ou contra? Ele vai fazer. Então, isso é muito mais da habilidade dos advogados, que são muito competentes, de conseguir achar brechas na lei, né? Na forma como foi conduzido o processo. E o processo, de uma certa forma, vai aparecer isso, Magrão. Houve um certo exagero. Na forma como, principalmente, os promotores de Curitiba agiram em relação às pessoas que estavam ali. Havia uma pressão psicológica ali muito forte. Eu sei de uma pessoa que estava lá, que eu fui visitá-lo, inclusive, ele me contou, ele falou, olha, eu estou aqui, não sei quando eu vou sair, porque eles me chamam aqui e querem saber alguns detalhes. Eu conto. Eles falam, não, isso é muito pouco. Você vai voltar para a sua cela, daqui 15 dias eu vou te chamar de novo, e se você não voltar aqui e contar o que tem que contar, você vai pegar 20 anos. Então você vê a situação também... Mas não eram bandidos? Mas veja, a forma de criar esse depoimento, né? O cara fica na cela lá 15 dias, fala, pô, se eu não falar isso, aquilo outro,
eu vou ficar aqui 20 anos, quer dizer, é uma ameaça muito séria, é um terrorismo até mental, né, que a pessoa ela sofre com isso. Não é uma agressão física, é mental, é até pior às vezes, né? Então, essa forma de conduzir é que foi ocasionando essas possibilidades do que aconteceu. E agora a Veja traz uma matéria essa semana que vai divulgar algumas coisas relativas a isso também, a forma como foi conduzida. Então, tem um lado errado, e de um lado errado do outro. Desculpe interrompê-lo, você acha que teria uma outra maneira da gente ficar sabendo o que a gente ficou sabendo se não fosse dessa maneira? Não, porque nunca teve. Se você for analisar, nós tivemos lá no final dos anos 90, ou qualquer coisa assim, o chamado Castelo de Areia. Satyagraha. Você lembra disso? Lembro. Porque essas acusações contra todo esse roubo, você tem toda a razão, houve mesmo, e grande, e enorme. Já era naquela época, mas o processo foi anulado porque foi feito em cima de escuta ilegal não autorizada. Olha, se você pega e pede uma escuta para o pessoal que já está sabendo e é amigo do outro, ele vai entregar para o outro. Vai entregar. Então, é uma solução que não tem. Mas veja bem, o pessoal que está aí e voltou sempre teve aquele discurso, o fim justificam os meios. Para esse pessoal pode, agora para a justiça não pode, porque a gente tem que trabalhar dentro da lei. Exatamente. Então, bandido, então, mocinho. Você veja essa perseguição que teve contra a polícia militar lá no Guarujá. Porra, mataram um cara covardemente. Agora, a polícia ela tem que ir com uma certa pressão. Não vai para morrer, né? Porra, tem que ir lá, tem que ir indo, né? Porque os caras estão lá para reagir também. Ai, mataram não sei... E o que morreu? E os que foram baleados lá também, teve 2 soldados. Cadê o direito humano que foi lá olhar aquelas vítimas lá? Muito mais ninguém falou nada, porque o governo de lá é do PT. Então, você veja, o direito está a favor do errado. Não é? Teoricamente. Sim. Não é verdade? Por isso que eu fiz a pergunta para você. Você já tinha visto isso na sua vida? Não. Então, teve aqui um caso de uma ela é da Rocan, é uma mulher, é uma moça. Ela perseguindo um bandido, ela caiu da moto, se arrebentou toda. Eu fui na casa dela. Eu fui com o fião. Não conhecia ela. Certo, aqui americana. Aqui americana. Tá. Fui na casa dela, fui lá perguntar o que ela precisava. Pô, que ela foi corajosa. Aqui no Brasil, ela passou numa lombada, a moto voou, ela se arrebentou toda. Eu fui ela é minha amiga de Facebook e tudo mais. Até publiquei a foto, eu indo lá na casa dela, porque nós temos que proteger os nossos policiais e não atacá-los. Porque se não são eles, nós estamos mortos. O cara que sai de casa não sabe se vota. Porra. O cara tem família, tem filho. Agora, se você constrangir a polícia militar a tomar atitudes, você está jogando veja bem, você quer mais o que essa bandidos. Juventude dessas universidades federais que estão aí querendo o fim da polícia? Você já viu isso? É o fim do mundo. Você já viu, né? Sim. Então, nós temos que valorizar a nossa polícia, dar condição de trabalho, essa forma que tudo é crítica. Amigão, para entrar numa favela, você tem que ser macho. Eu não sou macho de entrar. Você é amigo do rei, ou então você está morto, não é isso? Tá morto. Você tem que ser macho. Você tem que ser macho. Quantos já morreram porque pegaram aí um caminho errado pelo Waze? Pelo aplicativo, o cara mandou, você estava dentro da favela, o cara tomou um tiro. Eu entrei numa favela na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, por engano. Então? E aquilo é um labirinto, você não sai. E eu vi um cidadão com um Fusca. Eu comecei a segui-lo. Falei, acho que ele vai sair dessa favela, eu vou atrás dele. Uma hora ele parou e desceu e veio falar comigo. Você está me seguindo? Eu vi que ele estava de terno. Ele era uma pessoa decente, você viu que ele era. Falei, não, é que eu estou perdido aqui dentro. Ele falou, não, eu sou pastor, ele disse para mim. Então você me acompanha, que eu vou levar você fora da favela. Daqui. Vou te indicar como você sai daqui. Porque você fica com medo. Lógico. Não é? Você imagina entrar armado lá para enfrentar aqueles bandidos que estão ali. Bom, Oswaldo, para a gente encerrar, né? Eu sei que já passamos do tempo aqui, mas a gente tem que fazer essa pergunta. Bolsonaro foi eleito, foi uma grande surpresa até então, contra o establishment, né? Que todo mundo não sabe nem o que significa, mas quem sabe do que eu estou falando, e não dá para explicar agora o que significa. O que aconteceu com o Bolsonaro nessa história toda, misturando o judiciário
e se o único que de repente poderia derrotá-lo foi retirado da cadeia para ganhar a eleição? O Bolsonaro, ele constituiu uma grande equipe, né? O Paulo Guedes, que você menciona sempre, a gente respeita ele muito, ele teve atitudes importantes, né? Como a redução do IPI também, que é um imposto que dificulta as empresas. Enfim, ele tomou iniciativas, é um homem de mercado, conhecedor, e outros mais, que também participaram do governo dele. O que prejudicou um pouco o Bolsonaro é a própria personalidade dele, né? De ser como ele é, uma pessoa autêntica, que fala as coisas, que enfrenta a situação, né? Primeira grande, digamos, erro, no caso, se foi erro no caso, foi enfrentar a Rede Globo, que é uma coisa corajosa que ele fez, porque a Globo mandou no país. A Globo fez o Collor ganhar a eleição do Lula já em 89. Eu lembro. Não é? Porque ela editou o debate e colocou os pontos positivos, aquela coisa de caçador de marajá, não sei o quê. Então, arranjaram uma filha do Lula, na verdade, a ex-mulher que fez um aborto, não sei o quê, toda aquela história. Então eles têm essa condição de mudar a opinião pública. Tinha. Agora não tem mais. Não tinha. Acabou. Rede social. Não tinha rede social. Agora acabou. Então, esse foi uma situação que, ao longo do governo dele, ele levou muita pancada da imprensa, de uma forma geral. Da Folha de São Paulo também. Também. Então foi. Do Estado também. Estado também. Da então, Veja, o desgaste, etc. Por que isso? Porque ele cortou as verbas publicitárias, que voltou agora. A Globo voltou a ser... 54 milhões em 3 meses. E outras foram 10, 8, 5, outras não tiveram nada. Então, já voltou novamente. Então, ele cortou o dinheiro. Foi isso que provocou essa situação, que tinha que ser cortado mesmo, não é? Lógico. Então, uma atitude corajosa dele. Eduardo, dá para a gente conversar bastante a respeito disso. Eu sei que a gente falou de outras coisas também, mas a ideia que você tem no final aí do Bolsonaro praticamente é a que eu tenho e que muita gente tem também. Como eu sempre digo aqui, não sou bolsonarista, mas também não sou lulista. Eu sou brasileiro e eu sempre quis aí o melhor para o meu país. Você tem filhos, né? Tenho 3. 3, né? Eu tenho 2. Então a gente espera o quê? Quando a gente chega numa certa idade da vida, é que as coisas fiquem melhores para os nossos herdeiros, né? Para os nossos filhos, netos, enfim. Né? Eu até acho também, Magrão, que a posição que você tem, ela tem que ser respeitada, porque isso acontece nos Estados Unidos. Lá quem quer, o Biden vê a CNN, quem quer falar do Trump vê a Fox. Hoje a imprensa, ela pode ter a sua participação, a sua opinião. Entre aspas, né? Estão fechando aí vários meios de comunicação, vários blogs, vários jornalistas foram presos e políticos também, crime de palavra que nunca aconteceu aqui no Brasil, aconteceu agora, você sabe disso. Sim. Esse é um outro assunto, a gente conversa numa outra oportunidade. Vardo, obrigado, mas eu falo Vardo, porque Osvaldo, a gente brincava, né? Vardo, que coisa, mas é Osvaldo Nogueira, nosso querido caixeiro viajante, que é uma maneira carinhosa que a gente achou de trazer o Osvaldo toda terça e toda quarta e toda sexta-feira na Rádio Notícia, 7h30 da manhã, você tem a participação aí do Osvaldo contando sempre uma historinha dessas tantas que ele tem para contar. Obrigado por você ter vindo aqui e até uma outra oportunidade que a gente volta para falar aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui, muito obrigado, um beijo a todos aí. Tá certo. Gente, obrigado mais uma vez. Semana que vem estamos de volta com um convidado especial aqui no nosso podcast SPN. Tchau. Americana é o meu tesouro, o seu sorriso é um patrimônio. É bom demais eu te ver por aqui. Americana voltou a sorrir. 148 anos de alegria, engrossa o coro e se agita e vem pra cá comemorar.